Eu vou contar uma história para vocês sobre como que foi a minha experiência tendo 2 filhos aqui nos Estados Unidos, só que cada um num estado diferente. Olá, prazer, meu nome é Samantha Félix, eu sou advogada no Brasil, tenho um cartório aqui na região de Orlando e eu imigrei aqui para os Estados Unidos, não foi uma vez só não, foram 3 vezes. Então fica comigo que eu vou te contar a minha história. Quando eu vim para cá para os Estados Unidos pela segunda vez, eu já vim para cá na fase adulta. E aí eu estava com meu marido, a gente se reaproximou, namorei, noivei, casei, engravidei e fui ter filho. A gente morava lá no norte, lá na região de Nova York, na cidade de Nova York. Eu posso te dizer que o nascimento da minha primeira filha foi uma experiência bem diferente para toda a minha família. Por quê? Porque a gente foi, a minha filha foi a primeira geração da nossa família a ser nascida aqui. Então a minha mãe não tinha essa experiência, ninguém tinha essa experiência e eu aprendi tudo sozinha na marra. Quando eu descobri que eu estava grávida lá em Nova York, a gente tem todo um suporte do governo para que você possa ter o filho e você não precise pagar dependendo da sua renda. Naquela época eu não trabalhava, só o meu esposo trabalhava e eu apliquei para o governo para eu poder ter a minha filha lá. Eu fiz todo o pré-natal, eu fiz todo o acompanhamento e eu fui para um hospital, que era o Hospital Presbiteriano, e ele foi um hospital de outro mundo. Era uma coisa assim absurda, enorme, de tão grande e poderoso que era aquele hospital. E vou te falar, eu não paguei um centavo daquele parto. Se você for no Brasil e se você tiver filho no Brasil, sem ter um plano de saúde, eu posso te dizer que é impossível ter a mesma experiência ou mesmo próximo dessa experiência que eu tive aqui em Nova York, porque infelizmente no Brasil a gente não tem todo esse suporte. Eu lembro que quando eu fui ter o meu segundo filho, que eu tive meu segundo filho já na minha 3ª vez aqui nos Estados Unidos, e eu me mudei para Flórida. Já o meu segundo filho foi um procedimento completamente diferente. Por quê? A gente já estava com uma vida já um pouco melhorada. Eu tinha acabado de chegar do Brasil, então eu não sabia como é que fazia essa questão de plano de saúde, pelo fato de eu já ter chegado grávida. Então a gente resolveu fazer pelo particular. Eu lembro que na época, meu filho vai fazer 9 anos, então na época eu paguei, o meu parto foram $20.000 aqui na Flórida. Foi cesariana, é claro que cesariana ela é um pouco mais cara, mas a experiência que eu tive em Nova York, pelo benefício do governo e aqui na Flórida, mesmo sendo pago, eu posso te dizer que eu tive muito mais estrutura lá em Nova York do que aqui no estado da Flórida. Se eu tivesse aplicado para o benefício do governo aqui na Flórida, seria completamente diferente. A gente aqui na Flórida, a gente tem menos benefício. O governo lá de Nova York, ele dá mais benefício aos hipossuficientes. Outra diferença entre Nova York e Flórida é que se você tiver filho em Nova York, pelo menos naquela época, você não precisava apresentar o seu status imigratório. Então, independente se você estivesse fora de status ou se estivesse legalizado ou cidadã, você teria os mesmos direitos e benefícios como se fosse uma americana. Então, a única diferença é a sua renda. O que importa lá é a renda e não o status imigratório. Já aqui na Flórida é bem diferente. Aqui na Flórida importa sim. Claro, tem a questão da renda e também tem a questão do status imigratório. Então você não consegue
ter todos os benefícios que aqui na Flórida, como Nova York. Outra coisa interessante, que eu achei muito interessante, depois do nascimento de ambos os meus filhos, foi que eu não precisei ir para nenhum tipo de cartório registrar os meus filhos. Foi muito interessante, porque eu estava no quarto, veio a minha primeira experiência, veio a assistente social com uma documentação. Eu obviamente já sabia falar inglês, mas não sabia do que se tratava, porque como eu falei, eu não tinha ninguém para me ensinar. Todas essas experiências, elas foram todas no escuro, porque eu não tive ninguém para eu poder pedir ajuda. E ela chegou com todas as informações quando eu fui ver o preenchimento da certidão de nascimento da minha filha. Então fui eu mesma que preenchi. Eu não precisei nem da assinatura do pai, nem do registro, nada, nenhuma informação do pai. Eu apenas coloquei as informações do meu marido e também o nome que eu queria colocar na minha filha. Coisa que no Brasil é completamente diferente. No Brasil você tem a criança na maternidade e depois o pai vai no cartório registrar. Isso foi assim uma experiência muito legal. No nascimento do meu segundo filho também foi a mesma coisa, só que é claro, como já sabia o que estava vindo para mim, eu já tinha essa experiência com a minha primeira filha. Quando a assistente social chegou, eu já sabia que aquilo se tratava do registro de nascimento do meu filho. Sendo lá em Nova York ou aqui na Flórida, o que eu posso dizer é que a experiência ela foi completamente diferente de se eu tivesse tido filho no Brasil. A estrutura dos hospitais, elas são maravilhosas. Os hospitais aqui é um mundo, é um verdadeiro mundo, com todo o equipamento, com toda a infraestrutura. Eu tinha médicos e eu tinha assistência o tempo todo. Foi tanto lá em Nova York quanto aqui na Flórida, eu tive um quarto só para mim, que eu vejo que algumas maternidades lá no Brasil, mesmo você com o hospital particular pagando plano de saúde, às vezes você tem que dividir o leito, o quarto com algumas mamães. Então eu posso dizer que eu tomei a decisão certa de ter tido filhos aqui nos Estados Unidos e não me arrependo nem um pouco. Mas isso, obviamente, eu só fiquei sabendo porque eu imigrei aqui para os Estados Unidos 3 vezes. Se você quiser saber um pouco da minha história, eu vou colocar aqui na legenda o nosso vídeo anterior para você saber como que eu cheguei aqui e imigrei 3 vezes.